Hoje eu quero meditar com vocês acerca da parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 ao verso 32. Bom, nós vamos ler aqui, não vamos ler inteira para não ficar muito grande o vídeo, mas as partes importantes para a nossa meditação e a exposição do texto. A parábola do filho pródigo continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cerrado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Bom, qual que é a lição que a gente pode tirar hoje desse texto aqui, dessa parábola do filho pródigo? Aqui nós temos 7 passos para a perdição, 7 passos desse filho pródigo para a perdição. Se a gente voltar ali no versículo 12, a gente vê o que esse filho falou para o pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele exigiu que o pai desse a ele a parte dos bens que lhe cabia, ou seja, ele fez uma exigência ali do pai: você tem que me dar, você é obrigado a me dar. E isso é o nosso primeiro passo para a perdição, achar que Deus é obrigado a nos dar alguma coisa, que Deus, como nosso pai, nos deve alguma coisa, exigir de Deus que ele nos dê alguma coisa. Deus não nos deve absolutamente nada, tudo que ele faz é por sua infinita bondade e misericórdia. Logo ali no versículo 13 ele diz que ele foi para uma terra distante, ele partiu para uma terra distante. Ou seja, ele foi para longe da presença do Pai. Esse é um outro passo que nós damos para o fracasso, passo para a queda, para a perdição. Sair para uma terra distante, sair da presença de nosso Pai. E logo adiante, ainda no versículo 13, a palavra nos diz da vida em pecado desse filho, né? Ele dissipou todos os seus bens. Essa é também uma das formas, um dos passos que a gente dá para a perdição, ou seja, dissipar aquilo que Deus nos confiou, viver de forma irresponsável, sem pensar no amanhã. Logo ali no versículo 14, conta um pouquinho das suas experiências, quando ele já tinha gasto tudo, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Por quê? Porque ele exigiu do pai uma coisa que ele não poderia ter exigido, ele exigiu que o pai desse para ele, como se fosse obrigação do pai fazê-lo. Ele foi para uma terra distante, ou seja, para longe da presença do pai, viveu de forma irresponsável, dissipando tudo aquilo que ele tinha, ele não se programou, ele não cuidou como um bom mordomo das coisas que são de Deus, ele dissipou tudo que ele tinha e sobreveio a fome e ele começou a passar necessidade. E esse é um dos acontecimentos mais óbvios que uma pessoa pode esperar quando ela está caminhando para a perdição. E como última tentativa, ali adiante, no versículo 15, ele se tornou servo de um cidadão, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse cidadão mandou ele guardar os porcos. A gente sabe que o porco é um animal imundo para os judeus, então aqui ele estava numa terra gentílica, ele não estava aqui na terra que seria junto com o povo de Deus, então ele estava vivendo com os porcos. Pense bem, para uma pessoa cuja crença
envolve considerar um animal impuro, imagina ele vivendo ali comendo a comida dos porcos, ou seja, ele não estava vivendo com dignidade, não existe vida digna longe da presença do Pai. Ele, muito humilhado, estava satisfeito com a comida dos porcos, como lemos ali no versículo 16, ele estava farto, ele estava se fartando com a comida que os porcos comiam. Isso é o ápice da humilhação, é a pessoa simplesmente se acomodar e achar que aquilo tudo é normal. Ou seja, veio depois disso a sua grande miséria. Ninguém lhe dava absolutamente nada, ele estava ali à mercê do acaso, à mercê da perdição e à mercê do fracasso. Mas nós vemos que ali, logo depois, esse mesmo filho pródigo que deu ali 7 passos para a perdição, ele também dá 7 passos para regressar ao seu lar, para regressar à presença do Pai. O primeiro deles foi o despertamento, ali no versículo 17 diz que ele caiu em si. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga restaurar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Cair em si, reconhecer, enxergar a situação, ter as vendas retiradas dos nossos olhos. Logo adiante, ainda no versículo 17, a sua reflexão, ele refletiu e pensou, aqui eu vou morrer de fome. A mesma coisa acontece com cada um de nós, longe da presença do Pai, longe da terra de onde emana leite e mel, longe do alimento espiritual, a gente morre de fome. Ali no versículo 18, a decisão do filho pródigo, levantar-me-ei, ou seja, eu vou dar o primeiro passo, eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer diferente, eu vou mudar essa situação, levantar-me-ei. Essa decisão foi muito importante e é uma decisão que tem que fazer parte também da nossa vida para que haja mudança. Agora, ainda mais importante do que tudo isso, no versículo 18, sua confissão de pecados. Eu pequei, ele reconheceu a sua condição de pecador, ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Então, a confissão, o reconhecimento do pecado é um passo importantíssimo para a restauração de uma vida espiritual plena. Sua declaração ali no versículo 19, eu não sou digno, nenhum de nós. Quem de nós é encontrado em dignidade perante a presença de Deus? Nenhum de nós. Não existe meritocracia, não existe dignidade. Tudo é feito simplesmente pela bondade e pela misericórdia de Deus, que vindica a santidade do seu nome, e é por isso que ele faz tudo para nós mesmo que não mereçamos. No versículo ainda 19, sua prontidão, ou seja, abrir mão de tudo para voltar para a presença do Pai, para voltar para o colo do Pai. E finalmente o seu regresso ali no versículo 20, ele voltou dessa terra longínqua que ele estava, levantou e foi de volta para o seu Pai. É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente ganhe consciência de que longe da presença de Deus não existe vida abundante, nós passaremos fome, nós seremos humilhados, nós passaremos necessidade, ninguém nos ajudará. Somente na presença de Deus é que nós temos socorro, que nós temos alimento espiritual, que nós temos proteção, que nós temos graça, que nós temos misericórdia, e por isso nós precisamos ter esse despertamento, dar o primeiro passo, tirar a venda dos nossos olhos e enxergar que não existe plenitude, que não existe alegria, que não existe absolutamente nada que preste longe da presença do Senhor. Então que a gente possa dar esse passo, que a gente possa voltar para os braços de Deus, entendendo que nenhum crente está isento de pecar, nenhum crente está isento de deslizar, mas o que Deus espera é que, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, uma vez que nós fomos verdadeiramente regenerados e convertidos, nós não nos alegramos no pecado, nós não nos alegramos longe da presença do Pai. E o que a gente faz? A gente tem iniciativa, a gente confessa os pecados, a gente levanta e regressa, volta para os braços do Pai, onde nós temos o nosso consolo, onde nós temos o nosso descanso e onde nós temos o verdadeiro alimento que mata a nossa fome e a verdadeira água, rios de água viva que matam a nossa sede para sempre. Ele está esperando, ele anseia por esse momento de nos receber e colocar de volta um anel no nosso dedo e sandálias nos nossos pés. Que Deus te abençoe.